Todo mundo já Estamos prontos, Excelência. Então, vamos dar prosseguimento. Então, eu concedo a palavra ao doutor Felipe, sobre a defesa do processo. Então, você vai falar. Eu tenho de 9 a 15 minutos. Obrigado, Excelência. Excelentíssima doutora juíza Mônica Bonelli, é com grande felicidade que trabalho aqui hoje. Nós não nos conhecemos ainda e sempre me causa muita felicidade quando eu piso num plenário novo e sou recebido por um juiz que me respeita. Não que a maioria dos juízes não respeitam, mas muitas vezes a gente fica com uma sensação de que não é muito bem-vindo em determinados lugares, que são as exceções. Isso me dá muita tranquilidade, além de felicidade, me dá tranquilidade de saber que eu posso trabalhar tranquilamente e de que a gente tem aqui paridade, efetivamente o que a gente entende por paridade de armas dentro do processo, em que o Ministério Público é respeitado, em que a defesa é respeitada, e isso garante que a gente chegue o mais próximo de onde a gente quer, que é entregar algo justo hoje nesse plenário. Então, eu te agradeço por isso. E como a gente não conhece, eu acredito que ficar elogiando sem conhecer, eu acho que não é legal. É uma cultura, mas eu não acho legal. Então, o que eu posso lhe oferecer é meu respeito e minha amizade. A partir de hoje, a senhora conte com um causídico que não vem aqui somente para tumultuar, mas que vem para realmente focado no desempenho do nosso judiciário, no desempenho que a gente tem com a justiça. Muito obrigado, receba a minha saudação. Doutor promotor Mauro Canto da Silva, olha, eu vou dizer, isso pode parecer meio, para quem vê de fora, isso aí é encheção de linguiça, mas não, gente, é muito legal quando a gente vê um plenário preocupado com a entrega da justiça, em que o ego ele não se sobressai ao que de fato consta no processo, e hoje eu vi lealdade da sua parte e respeito. Isso também causa muita segurança e muita felicidade para a defesa, porque muitas vezes, não só por parte da promotoria, mas por parte de defensoria, advogados, as pessoas vão para o júri e querem se engalfinhar, querem ir para uma discussão de homens e não de ideias. E aqui eu percebi que o foco é no debate, na discussão de ideias. Então o senhor também tem meu respeito e minha amizade. Muito obrigado pela sua cordialidade.
receba a minha saudação, assim como a sua assistência. Obrigado. Aos senhores serventuários, uma saudação breve, mas merecida, como reconhecimento da função que os senhores têm aqui, que nada disso estaria acontecendo se não fossem esses bastidores trabalhando incansavelmente, porque a gente sabe que quem está por trás de todo esse aparato são os senhores e as senhoras, então recebam também minha saudação. Aos senhores agentes da segurança pública, senhores agentes penitenciários, por garantirem a nós também tranquilidade e segurança nesse ato, incansáveis, também bastidores, muitas vezes não vistos, muitas vezes não percebidos, mas estão ali, num ritmo de trabalho, às vezes até muito superior a qualquer outro ator aqui do Judiciário. Recebam minha saudação. Eu vou saudar aqueles dois rapazes ali, considerando que eles sejam estagiários. Então, assim, alguém enxerga vocês, eu já tive aí desse lado, e isso é muito feliz, isso me traz alegria, cara, porque aí é um lugar onde a gente vai começando a definir para onde a gente vai. Tem gente que gosta mais de promotoria, magistratura, defesa, mas assim, isso é muito importante, cara. O aprendizado que se tem daí pode mudar totalmente a concepção que vocês têm do que vão fazer do futuro de vocês. Então recebam minha saudação, vocês foram percebidos, levem isso para a vida aí. A minha sócia e companheira, doutora Tamara Maura Silva, que mais uma vez me acompanha no júri, mais uma vez ombreando de forma incansável, tanto na elaboração, estrutura de todo esse aparato defensivo que vai ser prestado agora para os senhores jurados. Muito obrigado, recebam a minha saudação. Gostaria de saudar o réu também pela confiança, e eu sei que não é fácil, eu sei que é uma situação delicada, e ser réu num processo criminal brasileiro, diante de várias questões que vão ser discutidas mais a fundo, mas nesse primeiro momento eu gostaria de que você recebesse a minha saudação e agradecimento pela confiança neste advogado. E aos senhores jurados, eu gostaria de fazer uma saudação, quase ia levar o microfone, mais próxima, peço licença até para me aproximar dos senhores, porque hoje os senhores são os protagonistas. Eu descobri que tem jurados que já vem trabalhando no júri há algum tempo e já praticamente conhecem bem esse procedimento, bem como é que funciona, e sabe mais ou menos o que esperar daqui. Mas tem algo que eu gosto de ressaltar sempre, da importância do conselho de sentença, que é a seguinte: uma pessoa que é réu no processo criminal, ela só vai ter uma pessoa capaz de dizer que ela é culpada ou ela é inocente. O delegado não pode fazer isso, o promotor não pode fazer isso, o juiz-presidente não pode fazer isso. Quem decide isso é vocês. E é uma responsabilidade muito grande, porque aqui a gente mostra, como sociedade, como cidade, a gente diz assim: olha, aqui a gente julga desse jeito, aqui a gente enxerga quem comete ou não delitos dessa forma, aqui a gente avalia provas apresentadas, versões apresentadas, e coloca o peso desse julgamento, que é algo muito difícil, é de uma responsabilidade grande e difícil. Eu, sinceramente, tenho uma dificuldade muito grande em me colocar nesse lugar de julgar alguém, porque, em razão dessa dificuldade toda, mas isso acaba sendo facilitado, de certa forma, quando a gente trabalha com atores processuais leais à prova do processo. O promotor veio aqui e mostrou de forma muito leal a prova, praticamente toda a prova que existe. Isso começa a trazer mais segurança para quem vai julgar. Então hoje é o dia que a gente vai entregar para um cidadão dos nossos o que a gente entende ou não por ser justo. E como muitos que já atuaram no júri entendem, é muito comum que a defesa venha, por exemplo, em um caso até o doutor apresentou que a defensoria vinha numa tese de legítima defesa em razão do ocorrido. Pode passar. Mas que não será a tese sustentada por esse defensor. Mas eu quero
algo que é muito pertinente, porque a gente tem aqui basicamente o seguinte: a gente tem o mesmo contexto de prova, nada foge muito do que foi apresentado aqui, e a gente tem a versão da Patrícia e a versão do Humberto. E a versão da Patrícia, ela dá a entender o quê? Que o Humberto tem um ressentimento, ele está ressentido com esse negócio de direitos das mulheres, enfim. Isso está comprovado, o doutor trouxe que ela insistia em ligar para ele, ele não queria atender, em razão dessa medida que teve depois daquela suposta denúncia de estupro. Ele não quis, aí de repente ele acabou atendendo e ela veio para cá, para Florianópolis. E eles teriam ficado alguns dias ali bem. A versão trazida é essa. Eles estavam bem. E daí, de repente, do nada, com esse ressentimento todo, ele dá 17 facadas na Patrícia. Isso me choca muito, porque com o que a gente está dando? Com o que a gente está lidando aqui? Com que tipo de pessoa a gente está lidando? E é importante a gente saber por quê. O Humberto, desde a primeira vez que eu conversei com ele sempre traz essa posição de ressentimento de algo que ele acreditava muito, que era o nosso sistema judiciário. Então ele vem aqui, e eu não digo, e ele até toma cuidado às vezes de falar, não é questão de direito contra as mulheres, não é isso, a questão é que eu fui violado por algo que não era concreto, que não aconteceu. E eu percebo, porque é muito mais fácil a gente falar sobre isso de uma posição, pensando, poxa, só ficou 12 horas preso, tratado como estuprador, está fazendo essa cena, só que, gente, como o próprio doutor falou, é uma acusação de estupro. E se você está dentro de uma delegacia sendo acusado de estupro, o terror ele existe, porque todo mundo sabe que o cara que é estuprador no presídio está ferrado. Então pensa que um sujeito que nunca cometeu nenhum delito na vida, um sujeito que nunca fez nada de errado, ele vai preso por estupro. E algo que atinge diretamente a alma daquele, principalmente daquele que se importa com aquilo que ele entende por, olha, é a minha moral que está sendo afetada, porque eu não fiz, eu não sou essa pessoa, eu não faço isso. Como assim ser preso por isso? Então, esse contexto do estupro ele é muito importante porque ele retrata assim, uma mágoa, um ressentimento de alguém que foi acusado de algo que não fez e foi preso por isso. Eu tenho uma amiga que uma vez foi convidada com um namorado para ir numa festa, no churrasco, foram no bendito churrasco e o dono da casa estava sendo investigado. E o cara que trabalhava na prefeitura era um cara com uma vida boa, ninguém podia imaginar que esse cara podia estar envolvido com algum tipo de delito. Ela foi levada para a delegacia e já foi solta também, porque não tinha nenhum envolvimento, mas ela toma remédio até hoje, de tão afetada que ela ficou falando, gente, eu fui tratada como uma criminosa. Então, quando eu sento no banco dos réus, eu tenho sim um ressentimento de algo que eu não fiz. E isso é muito grave. A versão trazida pela acusação é o seguinte, olha, a gente estava bem, estava tudo normal, até então o Humberto era um cara normal, indignado, sim, porque ele foi preso, e aí é um negócio que não é pequeno. Mas se a gente levar em consideração que ele é que assim, ó, eu queria que os senhores vissem que isso para mim não faz muito sentido. A lógica ela não se encaixa nisso. Por quê? Primeiro, ele foi preso por algo que não cometeu. Disseram, agora tem uma medida protetiva que não pode se aproximar dela. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele excluiu a mulher da vida dele. Eu não quero falar com ela. Pelo amor de Deus, eu fui preso. Fiquei 12 horas na delegacia, me tocaram terror, dizendo que se eu for para a delegacia os caras vão fazer o que quiser de mim lá dentro, vão me matar lá dentro. Eu não quero ir para lá de novo.
E ela tenta, ela relata, e daí uma hora consegue. E ele fala, olha, eu estava sentindo saudade dela, eu falei. E ela disse que tinha intenção de tentar resolver e tudo mais. E ele sempre trata que ela tinha uma certa instabilidade emocional. E aconteceu muitas brigas, e até essa questão da declaração que o doutor promotor falou, a defesa juntou, ele me comentou, olha, ela foi lá em casa assim, porque a gente achou estranho o seguinte, quando ela foi questionada se conheceu os pais dele, ela disse, olha, eu fui uma vez na casa dele, mas eu achei estranho porque ele não quis que eu saísse do quarto, então não teve diálogo entre eu e os pais dele, eu fiquei trancado no quarto. E daí eu perguntei para ele, cara, mas que história é essa? Trancou a mulher no quarto? Eu falei, não. A gente discutiu, ela foi até a gaveta da cozinha, pegar uma faca e me ameaçou. E daí eu fui lá e liguei para o pai dele. O que aconteceu? O pai dele, olha, aconteceu isso. Daí eu juntei uma declaração do processo e depois eu vou mostrar para o senhor. O pai dele, eu falei, então me relata, é isso que eu vou juntar nesse processo. Porque realmente a mãe dele veio em audiência, só que assim, a gente tem um problema muito grande quando os processos são conduzidos pela Defensoria Pública, que eles não conseguem fazer um estudo do processo antes da audiência. O defensor chega ali, ó, tem uma audiência, a acusação é essa, então eles fazem tudo e o doutor, ele tem grande experiência nisso, ele sabe que a grande maioria dos casos é assim. Não consegue, às vezes ela não falou por quê, não foi perguntada, não foi questionada. A pessoa é ali que ela não sabe o que ajuda, o que prejudica, mas ela não foi questionada a respeito desse episódio. Mas aí o pai dele, seu Dias, foi lá e me relatou e disse, olha, senhor, manda que não é eu dizendo, não é somente um verso dizendo, mas uma declaração do senhor. E daí tem outra questão, que a gente tem uma versão dessa, olha, ele aparentemente era uma pessoa normal, foi preso justamente, e a primeira posição dele foi cumprir o que a lei determinou, que era contato com ela. Daí daqui a pouco, dá 4 dias, a versão apresentada é essa, ele estava ressentido, ele foi lá e agrediu ela a sangue frio. E a versão que ele traz é uma versão dizendo que mais uma vez brigaram, e nesse momento ela utilizou essa questão do estupro, dizendo, não, agora eu vou te botar, agora tu vai ver. E ali teriam entrado numa luta corporal e ele teria se defendido. Existe algo que o direito não consegue explicar. O direito, primeiro, que ele não consegue explicar tudo. Pode passar o slide, por favor. Então o doutor até mostrou ali que tem um pedido de arquivamento desse processo de estupro, que a princípio foi um engano. Mas o direito ele não consegue explicar tudo. Eu trouxe um autor, um professor clássico de psicologia e psiquiatria, que ele fala que existem pelo menos 4 situações em que nós, seres humanos, quando tomados por elas, a gente pode agir de forma involuntária e fazer coisas que não faria. Qualquer um aqui pode dizer, olha, eu não traficaria, eu não furtaria, mas nenhum de nós pode dizer, olha, eu não mataria. Porque ele conta que em determinados estágios de algumas emoções a gente pode agir de forma involuntária. E no 5º estágio do medo, ele trata dessa questão, olha, quando as pessoas estão no 5º estágio do medo, que é uma fase de pânico, a pessoa está no estágio de pânico. É um estágio onde existem muitos daqueles heróis que, ao invés de fugir, eles vão adiante. É a chamada fuga para frente. Segundo Humberto, nessa situação de temor, de medo, estava sendo atentado contra a vida e agiu. E eu não estou dizendo que a Patrícia mereceu, jamais. Mas eu estou dizendo que não é lógico que Humberto tenha tentado seguir tudo certinho e do nada tenha surtado. Olha, surtou completamente. Mas segundo a versão dele, ele chegou num ponto, e até hoje isso é possível de se observar, num estado de medo, num estado de pânico, na possibilidade de voltar para um lugar, de receber um tratamento que ele já sabia como era,
E eu vou dizer que na grande maioria das vezes, se ele tivesse ido para o presídio, talvez tivesse sofrido menos do que ficar perambulando entre delegacia ou outra. Porque acontece isso, tu tem contato com outros presos, tem contato com um cara que é traficante, com um cara que é homicida, com um cara que vive disso. E Humberto ele não é essa pessoa. Então isso facilmente podia ser usado. Facilmente podia ser usado. E daí, qual que é o ponto aqui central? Humberto disse que eles tiveram uma discussão anterior, onde ela usou isso contra ele. E ele perdeu. E onde ele foi. E a acusação traz a hipótese de que não. De que ele estava com aquilo, e daí esperou ela ficar agachadinha do nada e agiu daquela maneira. Pode passar, por favor. A defesa até entende que poderia esboçar uma questão de... Esse defensor aqui, gente, todos os plenários que eu já fiz na minha vida, eu sempre busquei um resultado próximo do justo. Eu conversei com o Humberto, eu estou fazendo advocacia pro bono nesse caso, eu não estou recebendo tratamento. Eu analisei o caso dele e falei, cara, por mais que a defesa tenha trabalhado uma tese de legítima defesa, eu entendo, e eu acho que tu vai me compreender, que houveram as lesões, e elas são visíveis, e foi feito. Tu tem que ser condenado, é a primeira parte, é a primeira questão a ser levantada, que a defesa hoje vem pedir a condenação do Humberto. A condenação dele. Dentro dos termos daquilo que ele cometeu. Porque essa defesa, a gente nunca vai poder voltar lá atrás e dizer, olha, aconteceu isso ou aconteceu aquilo, mas a gente pode entender o que é mais verossímil. O que mais se aproxima da verdade? Nós nunca vamos conseguir voltar, mas o que mais se aproxima da verdade? Que ele tenha sido acusado falsamente, preso, recebido uma medida, cortado o contato total, passado 2, 3, 4 dias bem, para do nada tentar matar a Patrícia, ou ela tentou procurar ele, eles tentaram se entender mais uma discussão de tantas, que aqui é bem evidente que era uma relação conturbada, mais uma discussão de tantas. Isso tenha sido usado e ele deu essas facadas nela. Ele tenha sido agredido e dado essas facadas. E daí, para conseguir, a gente precisa saber de quem a gente está falando aqui para conseguir definir uma linha de olha. O que é mais plausível? O que é mais plausível? Ele é completamente maluco? O que ele tem no histórico dele ali? Porque assim, um cara que faz isso, ele já tem que ter, ou ele já tem que ter passado por boletim de ocorrência agredindo mulheres. E eu peguei alguns detalhes porque quando a Patrícia questionada, tá, ele já te agrediu antes? Ela diz, já me ofendeu, por mensagem, em palavras, por mensagem. Porque pelo que a gente consegue sair do processo, ele disse, cara, que era, um cara quieto, um cara que... E ela disse, olha, já me agrediu por ofensas, por mensagem. No próprio dia do estupro, ela diz, olha, a gente estava brigado. E eu lembro desse dia. Eu estava deitada na cama, no colchão, e ele estava no chão. Esses detalhes são importantes para saber como é que ele se portava durante essas brigas. Eu ficava na cama e ele ficava no colchão no chão. Eles estavam brigados já nesse dia. E são detalhes para a gente conhecer e poder dizer, olha, a gente tem que dar mais crédito, porque aqui é uma questão mais ou menos nesse sentido. Olha, a gente vai acreditar na versão da Patrícia, que diz que foi do nada, ou na versão do Humberto, que diz que teve essa discussão, teve essa agressão e ele se defendeu. Pode passar. E daí ele sempre trata, né? A motivação foi porque a gente discutiu em razão daquele boletim do caso do estupro. Pode passar também.
E daí a Patrícia dizia, olha, o Humberto nunca me falou que foi preso, ele nunca falou desse boletim, ele estava quieto, estava estranho. Isso não sobe a lógica, não sobe a lógica. Então a gente foi lá investigar, tá, quem são essas pessoas? E o Humberto, a gente juntou os comprovantes no processo, ele trabalhava como gari, trabalhou como gari em tantas temporadas pela Concap, e passou na Federal aqui de Santa Catarina. Então, assim, ó, dentro de uma perspectiva social, ele é um cara que lá, numa posição social que a gente considera menos afastada, um cara com visão, um cara que queria crescer, um cara que queria estudar, e passou na Universidade Federal. E aqui tem um comprovante disso, porque a gente precisa conhecer por quê? Porque ele não tem um histórico policial mínimo, não tem nada. E aí a gente consegue ver por que essa acusação de estupro pesou tanto para ele. Porque ele era esse cara. Ele é o cara que levantava cedo e que veio morar mais perto do trabalho e que pensava, ele diz isso no processo, olha, eu pensava em vir mais perto porque eles iam abrir uma vaga de efetivo e eu queria estar aqui. Porque a gente tem que pensar o seguinte, olha, qualquer um de nós aqui pode ser acusado por qualquer coisa. E isso vai ser analisado, tá, mas ali, esse cidadão, o que ele já fez? Ele já vem de um histórico de cometimento de crimes, ele já vem de um histórico de problemas, ou quem ele é? E o Humberto é esse cara. Esse cara que trabalhou como gari 3 temporadas, passou na Universidade Federal, veio morar perto para conseguir um trabalho efetivo, foi acusado de algo injustamente, isso afundou completamente ele, e até hoje isso é possivelmente, e a gente consegue ver isso de forma evidente, e me quis obedecer, respeitar a medida protetiva que foi imposta, e estava respeitando ele é esse cara, ele é esse cara. E daí a gente fez uma investigação para saber, tá, quem é a Patrícia? E aí o doutor falou, acho que o doutor não vai trazer essas questões. Mas a Patrícia, ela teve 3 investigações extensas por estelionato. Pouquinho tempo antes. E eu não estou dizendo que por causa disso ela merece receber facada, não. Eu estou dizendo porque a gente está dando credibilidade cegamente a um depoimento que é incoerente, porque não é lógico. Pelo histórico, a gente tem que avaliar isso, porque você faz tudo certinho na sua vida, você é um cidadão de bem, a vida toda, estuda, trabalha, para um dia você ser julgado e ser tratado como um sangue frio, como um maluco. Não, a gente tem que ver quem você é. E a gente vai lá no histórico da Patrícia e vê que ela ganhou dinheiro alugando apartamentos que não eram dela, recebendo dinheiro de entrada e bloqueava as pessoas, pagavam, e foram abertas 3 investigações por causa disso. Ela não foi condenada em nada ainda disso. São processos que estão correndo. E por que isso é importante? Porque o estelionato é um crime que envolve tu fraudar, enganar pessoas para obter vantagens próprias. E num depoimento de um dos caras que ela fez isso, disse, olha, ela era uma atriz, ela dizia, tem uma parte aqui que eu não vou conseguir ver de longe, mas ela é atriz, fez uma cena negando os fatos, dando desculpas, porque na versão dela, e isso é importante por quê? Porque ela tem um histórico de mentira. E essas questões, elas são muito difíceis de ir para o judiciário. Eu conheço vários amigos que já tomaram golpes e eles nem vão atrás, que acham que é perder tempo. Mas foram 3 vezes atrás. E o histórico diz muito por quê. Porque daí a gente começa a ver o seguinte, olha, e eu não estou dizendo que ela merecia nada disso. Não estou dizendo que ela merece receber facada ou não. Tanto que a defesa vai impedir a condenação dele. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a Patrícia, ela fez isso mais de uma vez. E isso pode explicar essa questão de, olha, estava tudo bem, estava tudo normal, do nada, ele me agrediu. Do nada. E daí a gente tem um Humberto
que está nessa situação hoje, mas como eu disse, os únicos que... Essa situação é um pouco complicada porque vocês veem, pô, ele está sendo acusado de algo grave, mas a gente tem que abrir os olhos para o seguinte: ele não é culpado disso até os senhores definirem se é ou não. Não é a juíza, não é o promotor, não é o delegado. Ele é encaminhado e o júri existe por isso. Para que a sociedade diga, olha, nesse caso aqui ele tem que ser condenado, nesse caso aqui ele tem que ser absolvido. Isso é importante porque você tem uma pessoa que nunca cometeu nenhum crime na vida, vou lá, um trabalho esforçado, trabalho de galinha, passou na Universidade Federal, foi preso injustamente, o que ele fez? Cumpriu a medida. E ela disse, não, eu fui atrás, eu não queria, eu até achei estranho. Cumpriu o que a lei disse. Mas cedeu. E esse nervosismo, isso aqui não. A gente que trabalha no júri sabe, quem já trabalhou sabe. A pessoa que fala a verdade, a pessoa que mente, vai estar nervosa. Eu, se tivesse que estar aqui respondendo a questões de juiz, de promotor, eu ia estar nervoso. Porque esse não é o meu ambiente. Claro, é o meu ambiente, mas não é o ambiente de gente que não está acostumada com isso. E eu não estou aqui para passar a mão na cabeça dele. A gente trabalha com as questões de prova. A doutora trouxe todo esse contexto que é o mesmo. Só que esses detalhes é que começam a definir, olha, quem é que eu conheço que trabalha certinho, que estuda, que faz de tudo para ter uma vida melhor, que mesmo brigado deixa eu ficar na cama e fica no colchão, porque ele morava no kitnet com 2 peças. Quando foi relatada essa questão do estupro, os policiais disseram que ele até estranhou, ele não entendeu o que estava acontecendo, estava tranquilo, levou eles lá até o local, não estava entendendo o que estava acontecendo. Ou a gente acredita que a Patrícia, que realmente aconteceu isso, olha, a gente estava bem, do nada, foi do nada. Eu estava ali arrumando minha roupa, do nada, ele me chama e me fala. O que é mais verossímil? O que mais se aproxima da realidade? O Beto é um cara inteligente. Eu tenho esse negócio do tribunal do júri me causa um aperto muito grande, porque quando a gente é colocado ali, a gente é tratado como um bicho. Tem muita gente que vive do crime, que está preso mesmo. Mas mesmo se você é um cara do bem, se você fez tudo certo a sua vida toda, quando você está sentado ali, parece que nada daquilo tem sentido mais, nada daquilo importa. Nada daquilo parece que valeu. Pô, ele pagava os impostos dele, fazia tudo, ele trabalhava limpando a nossa sujeira aqui na cidade. Então eu lhes pergunto, como diz Guilherme Lopes, você pode chegar no estado de medo que pode fazer você agir dessa maneira. Qualquer um de nós. Não estou dizendo que ele fez certo, mas eu estou dizendo que qualquer um de nós poderia fazer apertando o gatilho correto. Pegando meu filho, pegando minha mãe, um estuprador, a gente, tendo o gatilho apertado, pode agir dessa maneira. E qual que foi o gatilho dele? Vai voltar para a cadeia. Vai para lá. E você pensa, é um cara que vive do crime, não está nem aí. Até parece, mas um cara que fez tudo certinho, que estava. O Beto é um cara jovem. E ele está 2 anos e meio preso. E ele senta aqui com o mesmo sentimento, isso é injusto. Isso é injusto, mas ele entende que ele deve ser condenado pelo que ele causou. Porque esse não é o modo de resolver as coisas. Mas nós, seres humanos, não somos como máquinas. E por isso que eu trago um autor da psicologia e psiquiatria. Porque nós, seres humanos, não conseguimos medir com réguas, com pesos, tudo aquilo de forma milimetricamente. Tanto que eles, olha, se eu pudesse voltar no tempo, eu acredito, qualquer um aqui é capaz de acreditar que, se ele imaginasse que isso poderia acontecer, ele jamais teria continuado. Jamais teria continuado.
nosso Código Penal, ele pune o crime de lesão corporal grave e gravíssimo. E os senhores têm esse poder hoje. Mas isso precisa passar por um filtro, uma reflexão. Olha, ele tem esse perfil, ele tem histórico, ele queria matar a Patrícia. Ele é esse cara que queria matar, ele é esse cara sanguinário, ele é esse cara que esperou ela estar de costa, agachada para esfaquear ela. E olha, eu vos digo que ele não é esse cara. Ele está sendo tratado. Porque aqui, quando a gente senta no banco do céu, a gente é tratado assim. A gente muitas vezes não precisa nem estar no banco do céu para ser tratado assim. Mas aqui é uma dessas coisas afora. Vou voltar com você. Volta aqui, ó. 16:7. Daí a Patrícia é questionada, tá, mas tu não lembra de ter assinado os papéis da medida protetiva? Ela não sabia de nada. Fala, não lembro. Se eu acerto, eu estava fraca, Ela realmente tinha problema de saúde, eu não duvido que ela realmente tivesse assinado. Ela falou, isso aqui é um apontamento meu, mas são de questões dos autos, depoimentos, minutos, segundos. Eu tenho a página em PDF, mas eu posso indicar os elementos do processo também. O senhor, com certeza, vai recordar desses elementos. Num dos prontuários tem uma indicação de tratamento, de acompanhamento na equipe de saúde mental. Mas ela diz, olha, nunca me indicaram psicólogo. E ela falou que não sabia dessas medidas protetivas. Pode passar. Ele tem uma declaração do pai dele. A interpretação do doutor é de que é uma prova que não vale nada, mas, dentro do processo penal, a Defensoria Pública não questionou os pais dele. Eu não podia mais trazer ele aqui como testemunha por questão de prazo, mas eu podia juntar uma declaração de olha, então só que relata, o próprio depoimento do Beto, eu não fiz questão de ressaltar nada, eu falei, cara, fala o que tem para falar. Olá, sou o pai do Humberto, gostaria de relatar algo que aconteceu aqui em casa. Na única vez que a Patrícia, então namorada do Humberto, esteve aqui, ele trouxe ela no fim de tarde e a gente falou muito pouco com ela, eles só ficaram no quarto, mas a gente logo de cara já percebeu que o relacionamento deles era conturbado. Eles nem estão falando da Patrícia, da relação conturbada. Quando foi de madrugada, ouvimos um barulho, levantamos para ver, ela estava na cozinha. E ela estava tentando abrir a gaveta da pia, e o Humberto segurava a mão dela. Ela gritava bem alto, que era uma faca. Mas a gente contornou a situação, mas não dormimos mais. A situação mais, não dormimos mais o resto da noite. A gente falou em chamar a polícia, mas o Humberto não deixou. Hoje a gente se arrepende por não ter feito um BO. Se ele quisesse prejudicar ela, ele podia ter falado qualquer coisa para prejudicar ela de fato. Ele falou da situação, só me relata o que aconteceu. Porque daí a gente consegue traçar o histórico dos dois. Eu não estou dizendo que um relacionamento não se faz sozinho. Ele não deve ser esse cara centrado, corretão. Eu não estou dizendo isso. Mas aqui a gente consegue desenhar um pouco do que é essa relação. Pode passar. Pode passar. Eu trouxe o histórico do Humberto, ele está preso há 2 anos e 5 meses. E lá dentro ele fez curso de matemática financeira, participou de projetos literários, tem bom comportamento, trabalha lá dentro há 326 dias. Ele só não trabalhou no período da pandemia, porque teve um período que não dava. Mas assim, até preso, ele segue a mesma filosofia. Ele está trabalhando e está estudando, que é o que ele fazia aqui fora. E a importância do Tribunal do Júri, além do que já foi ressaltado aqui várias vezes, pode passar. Pode voltar. É que a gente quer que aqueles... Olha, isso é muito forte. A gente quer
entregar o que é dele. Não é lógico que Humberto tenha arquitetado tudo isso para matar a Patrícia. Não é lógico que ele tivesse sendo matado. Ele tomou uma atitude que causou ferimentos nela, graves. E ele tem que ser condenado por isso. Mas ele não tinha intenção de matar a Patrícia. Ele não tinha intenção de matar ela. Por mais ressentido que ele tivesse, ele já falou várias vezes na discussão que ele gostava dela. E quando ela veio, a intenção era reatar, que eles voltassem por ele. Mas que num desses conflitos foi trazida uma questão que aperta o gatilho. Toca lá. E essa é uma questão interessante porque as únicas pessoas que são capazes de conhecer de forma específica os gatilhos que podem tirar a nossa razão são as pessoas que a gente ama. São as pessoas que a gente tem próximas. Nunca que um estranho vai conseguir fazer isso contigo. Mas aquelas pessoas próximas, elas sabem onde dói. Ela sabe onde dói. A Patrícia sabia onde doía dele. Ela sabia da importância que ele dava para a vida dele, para o crescimento profissional, para o crescimento acadêmico. Ela sabia onde ia dele. O que acabou o casamento disso. Mas ele não tinha intenção. Eu acredito, sinceramente, que eu poderia ter trabalhado aqui uma tese de legítima defesa. Porque quando você age para se defender de uma agressão, você está se defendendo. E a lei não trata que você tem que ser milimetricamente. Se alguém te atingir com uma pedra, você só pode se defender com uma pedra? Não. Se você tem uma arma, você atira. E muitos são os casos que as pessoas elas entram num estado em que se excedem. E até as alegações finais do Ministério Público, o promotor que fez, ele diz: olha, e ainda que ele tivesse agido em legítima defesa, então ele cogitou, ainda que ele tivesse agido em legítima defesa, ele ia ter que ser condenado pelo excesso que ele cometeu, que a gente chama de excesso doloso. Então o promotor, ainda que ele tivesse agido assim, ele tem que ir para o júri porque ele agiu com excesso. E a defesa vem e pede a condenação dele nesse excesso. Ele não teve a intenção de matar ela. Mas ele tem que ser condenado pela lesão que ele causou. Então, quando a doutora perguntou, olha, ele tinha, os senhores acreditam seriamente que ele teria? Por uma questão de história, a gente nunca vai poder voltar lá atrás. E o tribunal do júri também pode dar outra oportunidade para ele seguir com a vida dele. A Patrícia está seguindo a vida dela. Está seguindo a vida dela. Ele está 2 anos e meio preso, mas ainda assim quer ser condenado pelo que ele causou nela. Porque são feridas que vão ficar para a vida dela. Mas o tribunal do júri hoje está dando, inclusive, uma segunda oportunidade de vida para ele. Porque no dia que ele foi preso, ele estava prestes a se matar. E aí algo muito importante também ressaltar: o quão no limite você chegou, o quão no limite você foi levado. Ninguém chega nesse limite sozinho. Ninguém chega no limite sozinho. Você não consegue apertar a sua dor a ponto de cometer isso sozinho. Não com alguém que aceite de vida, um aceite de crescimento. Então a gente acredita, olha, ou ele fez isso do nada, aconteceu do nada, ninguém sabe, estava tudo bem, do nada ele fez. Ou ela chegou tão no fundo da dor dele, que ele mesmo vendo ela ali, e ele diz: olha, eu vi que ela estava consciente, mas igual ele chegou no limite que ele queria tirar a própria vida. E os policiais falam: olha, a gente demorou 1 hora negociando com ele para ele não se matar. E a gente teve que dar um tiro de arma elétrica nele para ele não se matar. É o limite. É o limite. Você chega no limite. A Patrícia não merecia essas coisas. Mas essa relação causou isso. E a relação é um problema que a gente não consegue levar com um lado racional.
Porque muitas vezes só quem está dentro não está enxergando as coisas. Muitas vezes a gente precisa de fora, quem está fora da muleta, mas mesmo assim é difícil a gente aceitar. Pode passar. Então a defesa, a tese de defesa é negativa de dolo. A defesa não vai sustentar a legítima defesa porque entende que ele tem que ser condenado pelo que ele causou a ela, na medida em que foi feito. A defesa entende que ele não teve a intenção de matar, não faz parte da trajetória, do perfil. E se a gente for de encontro com as versões que, como o doutor falou, é o que a gente tem, a versão de um contra o outro praticamente, a gente tem a versão de alguém que sempre deu certo, sempre caminhou certinho o doutor. Eu não estou dizendo que porque ela teve ocorrências ou que ela enganou pessoas que ela merecia facada, não. Mas eu estou dizendo que se tem alguém aqui que não tem credibilidade com a justiça de forma prévia, é ela. E ela não merecia ser sacada. Então a defesa entende que ele não tinha intenção de matar. Mas para caso tenham jurados, a gente muitas vezes fica nesse extremo, né? Não absolveria, não iria pela tese defensiva de eu acho que ele tinha intenção, mas eu ainda não tenho certeza. Esse extremo também, não tenho certeza. Nem sei se eu condenaria, nem sei se eu absolveria, porque ainda não está bem, ainda está meio estranho. E ali prevê que a gente muitas vezes pode ter dúvida. A gente pode ter dúvida. Como eu disse, é muito difícil julgar as pessoas. É muito difícil julgar. É muito difícil a gente sentar aqui e receber esse monte de informação o dia todo, avaliar pessoas que a gente nunca viu antes e julgar. E a lei prevê isso e diz, olha, quando se tem dúvida, quando a gente está nesse extremo de dúvida, a gente está aqui no meio, ó, nem para absolver, nem para condenar. Quando eu estou aqui no meio, ele diz, você deve absolver, você deve. Aqui no caso a gente não está pedindo absolvição, a gente está pedindo a desclassificação, para lesão corporal. Mas a lei diz, olha, na dúvida você não pode condenar. Porque é 1000 vezes preferível você absolver alguém que é culpado do que condenar uma pessoa que tem dúvida, que você tem dúvida e ela pode ser inocente. O peso disso é muito grande. Porque esse é um peso que a gente vai carregar para o resto da vida. Vamos passar 10 anos, vamos passar 5 anos, ano que vem, ou amanhã, semana que vem, vai deitar e vai pensar com isso. O que eu fiz? A minha vida está seguindo. Mas essa decisão influenciou na vida de várias pessoas. Porque a família dele me liga constantemente, doutor, aqui que a gente faz. A gente não pode assistir, por favor, me liga a hora que acabar esse julgamento. Porque a gente quer saber o que vai acontecer com o nosso filho. A gente quer saber. E alguma família. Tem gente que não está nem aí. Não está nem aí, olha. Ele é dessa vida, ele mas a família dele acredita nele, a família dele conhece a história dele, teve um contato com essa relação e ela sabe que ele não fez. Ela sabe que ele não ia ser arquitetar para matar alguém. Pelo contrário, ele obedeceu. Então a lesão corporal ela trata no artigo 129 do Código Penal, ofender a integridade corporal ou saúde de outra. Se os senhores disserem que ele não tentou matar a Patrícia, esse processo volta para a juíza, presidente, e ela pode condenar ele pela lesão corporal, ainda que no estágio maior. A ordem diz que houve um período de vida para trás. Ele não vai se safar, ele não está aqui só querendo. Eu podia trabalhar nesse sentido de direito de defesa, mas a gente, eu acho que a gente faz aqui é maior do que isso. E a gente quer o justo. A gente quer o justo. E a gente entende que esse seja o caminho mais próximo da justiça.
nós dissermos, olha, meu próximo, da minha comunidade, você sempre caminhou pelo caminho correto, o que eu vou te devolver? Você vai ser condenado pelo que você fez. Isso é o que se aproxima da justiça. Se os senhores decidirem dessa maneira, os senhores vão estar viajando de acordo com a lei. Pode passar. Pode passar. Então é isso, excelências. A defesa entende que não houve golpe, não houve intenção. A defesa pede que seja entregue justo. A defesa não veio pedir absolução, a defesa veio pedir que ele seja condenado. Mas que os senhores transfiram para a doutora Mônica a responsabilidade de condenar ele. Porque ele não se tratou de crime arquitetado, ele não estava tramando, ele não é um criminoso sangue frio. E a gente tem que dar esse voto de confiança para ele. Porque na vida dele ele foi isso. Ele não tem que esconder de nós, ele foi isso. Ele conseguiu ser aquela pessoa que lá embaixo teve um resultado que não é tido só com ajudinha, isso é mérito, ele ir atrás e fazer por merecer. Enquanto a gente tem do outro lado a possibilidade de dar um crédito para uma pessoa que estava ganhando dinheiro às custas de enganar pessoas. Isso não significa que ela merecia essa ação. Isso só mostra para a gente quem a gente tem que dar credibilidade. Ele fez o que tinha que ser feito. Não a sacada, no sentido de respeitar a legislação e não desobedecer nem a medida protetiva. Então é isso, excelências. Eu agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra. Muito obrigada, doutor. Já questiono o doutor Mauro se ele pretende para a réplica. A réplica, muito rapidamente. Acho que só temos que explicar. Se durante essa mudança de microfone, a necessidade de sair ao Alex. Eu preciso. Ficou bom, né? Pô, fica jóia, cara. De verdade. Não, e outra que às vezes a gente fala muito e vai perdendo a voz, daí isso aí. A gente vai compensando, a gente vai vendo que tá baixinho, lá tá dando, vai dando e assim a mais. Isso aí é deixa eu pensar em gravação. Não, já vou te adicionar lá no WhatsApp, já vamos marcar nosso já de parceria. Te levar para todos os dias.